Fala, nação colorada, tudo certo com vocês? Pessoal, antes da gente começar o vídeo e falar da contratação do Internacional, que é o volante Bruno Henrique, eu peço para que tu divulgue bastante esse vídeo, divulga o canal, compartilha com os amigos, com a família, nos grupos de futebol que tu esteja, para a gente ter um fortalecimento em inscritos. Ativa o sininho, deixa teu comentário aí embaixo e senta o dedo no like. Pessoal, o Inter contratou um volante de 33 anos chamado Bruno Henrique. Isso, ele mesmo, que há poucos anos atrás jogava no Palmeiras. Teve uma passagem muito vitoriosa pelo Palmeiras, era uma das lideranças, foi multicampeão, também jogou no Corinthians, é verdade, e estava na Arábia Saudita. Eu confesso para vocês que eu não acompanhei o Bruno Henrique na Arábia Saudita, mas as fontes, as referências que eu tenho são extremamente positivas mesmo, que o Bruno Henrique está jogando bom futebol, segue sendo aquele mesmo Bruno Henrique. Lógico que com o passar dos anos envelheceu um pouco. O que me assusta em relação ao Internacional e as contratações é a idade. É uma equipe muito envelhecida. Se a gente for pegar o do meio para frente, os que seriam os titulares na teoria, né? A gente quer ver se na prática isso acontece. É o Gabriel, que tem mais de 30 anos, é o Arangues com mais de 30 anos, seria o Bruno Henrique com mais de 30 anos, o Alan Patrick também mais de 30 anos e o Ener Valencia também mais de 30 anos. Então o Inter está envelhecendo demais seu grupo. Agora falando em qualidade, eu vi muitas pessoas dizendo que o Inter não tinha que gastar no volante, o Inter tinha que contratar um camisa 10, ou para ser reserva do Alan Patrick, ou então para jogar ao lado do Alan Patrick. Mas pessoal, o Bruno Henrique é um grande volante, né? O Bruno Henrique é, com relação aos que tem aqui, fora o Arangues, ele é muito melhor do que qualquer um. Fora o Arangues. O Arangues é exceção. Então ele é muito melhor que os outros. Então o Inter tem que contratar sim. Eu estava torcendo para que o Inter contratasse esse volante. 1,80 m tem o Bruno Henrique. Uh, é o típico camisa 8. Ele vai de área a área. Tem muita visão de jogo, muita qualidade técnica. Pisa dentro da área, faz gols. É um ótimo finalizador. E ele tem muitos gols de média e longa distância. Porque ele é muito qualificado tecnicamente. E aí, na minha visão, o Inter jogaria com Gabriel, um tripé, com Gabriel, Arangues e Bruno Henrique. Esse seria o tripé, um pouco mais à frente desse tripé, o Alan Patrick na armação e articulação das jogadas. Só que tu tendo o meio campo com Bruno Henrique e Arangues também ao lado do Alan Patrick, tu tem em criação, né? O Alan Patrick não ficaria tão sobrecarregado. Porque o Arangues tem visão e execução de jogo, o Bruno Henrique tem visão e execução de jogo, o Arangues, o Bruno Henrique, eles pisam também na área, então é uma figura totalmente diferente em relação ao que o Inter tem hoje, né? Eu tinha um grande medo que é assim, o Arangues daqui a pouco tá suspenso, ou o Arangues daqui a pouco não joga. O Inter não teria um jogador nem perto do nível do Arangues para colocar em campo. Seria o Johnny. E, pô, o Arangues é muito melhor que o Johnny. O Bruno Henrique é muito melhor que o Johnny. Então daí quando tu não tem o Arangues, tu tem o Bruno Henrique. Quando tu tem os dois à disposição, os dois vão jogar. Só que se tu tem a ausência de um, tem outro que é qualificado também. Então muda demais isso. Muda demais a cara do Internacional. Se torna uma outra equipe tendo esses jogadores. Para pensar que contra o Fluminense o nosso meio campo foi Rômulo, Campanhar e Depena. Pô, Campanhar e Depena, depender de Campanhar e Depena para ter uma criação de jogada. Agora tu tem Bruno Henrique, Arangues, Alan Patrick. Claro que o Arangues e o Bruno Henrique eles não são jogadores de armação, mas são jogadores com visão de jogo, execução de passe e distribuição de jogadas. Então eles podem sim ajudar bastante o Alan Patrick para que o Inter consiga criar jogadas, gerar situação de ataque. Então eu fico muito feliz com a contratação do Bruno Henrique. Muito feliz mesmo, acho que ele vai agregar demais. O Inter tá mudando agora de patamar, tá mudando de figura, porque o Bruno Henrique ele é melhor do que os jogadores que o Inter tinha à disposição para a função, com exceção do Arangues. O Bruno Henrique é muito melhor do que qualquer outro que tem aqui no Beira-Rio. Fora o Arangues, lógico. O Arangues ele é o melhor camisa 8 que o Inter tem, fora da curva, é um jogador de muito renome, um jogador que atua há anos na Europa, campeão pela seleção chilena, e o Arangues é fora do comum. O Bruno Henrique não tem tanta qualidade quanto o Arangues, mas é um jogador muito, mas muito qualificado. Para quem não lembra, pega os lances dele quando ele atuava no Palmeiras, que vocês vão ver como o Bruno Henrique é um jogador qualificado. Outra reflexão que eu quero fazer.
o Inter trouxe. Vamos colocar que o Arangues o Inter trouxe na janela de começo do ano, mas o Arangues só começou a ser relacionado e esteve à disposição agora. Então, é como se o Inter tivesse contratado. Claro que o Inter pagou salário e tudo mais ao Arangues antes, mas ele se tornou um reforço mesmo agora. Então, para hoje, para agora, o Inter tem o Rocher, que é uma liderança, o Inter tem o Bruno Henrique, que é uma liderança, o Arangues, que é uma liderança, e o Ener Valencia, que é uma liderança. Tu ter lideranças desse nível, desse porte dentro do teu grupo é muito importante. Muito importante. Já tem Gabriel Mercado, já tem Rodrigo Moledo, já tem Gabriel, já tem René, que também são jogadores com liderança. Tu trazer mais liderança para tornar o ambiente saudável, entendeu? Faltava isso para o Internacional. E o Inter agora na janela de transferências, o Inter traz muitos jogadores qualificados, são todos qualificados e com perfil de liderança. Então é muito bom para o Internacional ter esses tipos de jogadores. Ter esse tipo de jogador, né? O jogador qualificado com um grande perfil de liderança. Então eu acho que o Inter está indo bem na janela. Falta ainda assim um camisa 10. Na minha visão, tá, o Inter tinha que contratar mais um camisa 10, sim, e contratar um lateral esquerdo para reserva do René. É como eu vejo, como eu vejo. O jogador de lado de campo que eu vejo muitas pessoas falando, se sobrar um dinheiro, contrata, contrata. Agora, se não sobrar, acho que não é necessidade maior. Eu acho que a reserva do René é uma necessidade maior do que o jogador de lado de campo que tem velocidade, e o meio armador para reserva ou para jogar ao lado do Alan também é mais prioridade, mais necessidade do que um jogador de lado de campo. Vamos lembrar que do lado do campo o Inter tem Wanderson, tem Pedro Henrique. Numa eventual emergência, o Jean Dias. Claro que o Jean Dias não tem qualidade para estar vestindo a camisa do Inter, mas um jogador esforçado, dedicado, que até deu alguma resposta em alguns jogos, então seria uma terceira opção. O Inter está bem servido para jogadores de velocidade. Só a gente vê que a gente tem dois bons jogadores. O Wanderson não vive uma boa fase, mas é um grande jogador, né? O Wanderson é um grande jogador, ninguém discute, ninguém duvida disso, né? Ele só não está vivendo uma boa fase. Temporada passada do Wanderson foi fantástica. E o Pedro Henrique daqui a pouco também se recupera de lesão e vai integrar ao time do Internacional, ao grupo de jogadores que o Internacional possa ter à disposição. Então a gente tá mudando de patamar, a gente tá mudando de figura. O Mano Menezes não vai poder mais reclamar, né? Ou a torcida daqui a pouco não vai poder justificar que o rendimento ruim do Inter é em relação ao grupo de jogadores, porque o grupo está se fortalecendo, o grupo está melhorando. Eu ainda tenho esperança que o Inter vá na janela, contrate um reserva para o Alan Patrick, um camisa 10. O lateral esquerdo acho que o Inter não vai contratar, mas ao meu ver é uma necessidade também. Para ser reserva do René até disputar a titularidade com o René. Mas agora, com o que o Inter já contratou, o camisa 10 é a maior necessidade. Tomara que o Inter consiga trazer. Valeu, pessoal. Depois eu volto para projetar o Internacional contra o Palmeiras no Beira-Rio, domingo às 18h30. Provavelmente amanhã, sábado, eu já trago um vídeo para projetar o jogo, o provável Inter, o que eu acho que pode acontecer na partida. E aí depois do jogo eu tô aí de novo para a gente fazer o pós-jogo, beleza, pessoal? Então compartilha, não esquece de te inscrever no canal, divulga bastante para a gente passar dos 150 inscritos. A gente está com 140 no momento que eu estou gravando o vídeo. Eu queria ter chegado aos 150 um pouco antes, não chegou, mas vamos trabalhar para que chegue. Então compartilhe, eu conto contigo para que compartilhe com os amigos. Ativa o sininho, tu recebe as notificações assim que o vídeo for postado e deixa teu comentário aí embaixo. Valeu, pessoal!